Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. Hoje com a passagem O Cristo, Filho e Senhor de Davi. E segue narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E faremos uma leitura e uma reflexão. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 22, versículo de 41 a 46. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam: De Davi. Ao que Jesus lhes disse: Como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor, ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atrevia a interrogá-lo. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre Cristo, Filho e Senhor de Davi. Agora vamos à narrativa de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos, capítulo 12, versículo de 35 a 37. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o próprio Davi o chama Senhor, então como pode ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre o Cristo, Filho e Senhor de Davi. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 20, versículo de 41 a 44. Disse-lhes então: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi diz no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés? Davi, portanto, chama Senhor. Então, como pode ser seu filho? Essa narrativa do Evangelho de Lucas sobre o Cristo, Filho e Senhor de Davi. Agora vamos fazer aí uma reflexão, né, sobre o que a mensagem dos evangelhos está querendo nos ensinar no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui nos evangelhos, quase que praticamente uma reprodução textual, né, ali dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falando sobre essa questão de Jesus ser filho de Davi. E que a gente pode perceber aqui que essa referência ela incomoda um pouco Jesus, né?
de falar que ele é o filho de Davi. E por que que chamavam na tradição Jesus como filho de Davi? Naquele tempo era muito forte essa questão dos vínculos, né? Dos vínculos de descendência, né? Essa linhagem ancestral. E José, ele que era esposo de Maria, ele é da casa de Davi, ou seja, ele é descendente direto da linhagem do rei Davi. Por isso que, quando teve o recenseamento, eles foram na cidade de Belém, né? Na cidade de Davi, porque você tinha que fazer o recenseamento na sua cidade, de origem, né? E, e é então a partir de Davi que estava anunciado pelos profetas que sairia o Messias, né? E também, para além de filho de Davi, costumava-se também falar que Jesus era o leão da tribo de Judá, porque Judá era um dos pais das 12 tribos, né, de Israel, e da tribo de Judá, que sairia, inclusive, a linhagem ali de Davi, né? Mas acabou se perpetuando essa questão de filho de Davi. Então, aqui o que Jesus está querendo fortalecer aqui não é desconsiderar Davi, mas fortalecer a sua origem celestial, né? Que, na verdade, Jesus ele só teve que ter uma, uma identidade, né, uma origem humana, porque ele precisaria dizer de onde ele veio, né? Jesus não poderia simplesmente aparecer na terra assim, dizendo, olha, sou filho de Deus, né? Ele tinha que justificar sua origem humana. E aí ele sai, então, da linhagem de Davi, conforme estava previsto na profecia. Mas a gente vai perceber também que na genealogia de Jesus, e aí lá no começo do nosso canal, ali do primeiro estudo, quando ainda estava na etapa um, né, que é a etapa da preparação, nós falávamos da genealogia de Jesus, e aí tem a versão de Mateus, né, tem a versão de Lucas, mas também, né, tinha de João. Mateus e Lucas, com diferenças ali nas suas narrativas, se você ficar curioso, até te convido a assistir. E aí você vai perceber ali a linhagem, falando, né, da linhagem humana de Jesus. E João, em seu evangelho, ele já trata da origem celestial, né? Ele traz uma outra abordagem mais voltada ao Jesus Deus, né? Jesus em sua divindade, né? E aí que é o que mais relaciona na prática do que seja ali o mistério, né, da encarnação de Jesus. Amém? Então, estou trazendo essas questões aqui para que a gente possa entender, né, aprofundar nessa questão de relacionar Jesus como filho de Davi, que ele tenta desconstruir aqui, né, na questão da narrativa humana e trazendo a sua divindade, né, do Jesus Deus, né, que veio aqui para resgatar dos nossos pecados. E aí as pessoas começaram então a ficar com medo de interrogar Jesus, né? Então ele vem aí de uma sequência, né, de questionamentos, e aí de repente as pessoas começam aí a recuar um pouco aí em relação aos interrogatórios, né? Dada a sabedoria das respostas, até não por medo, mas por consideração, né? Por se sentirem que as respostas são satisfatórias. Amém? Então, o que essa passagem está deixando para nós aqui é a importância de que Jesus, ele encarnou entre nós, mas ele manteve, né, a sua divindade. Então, Jesus, ele é o Messias esperado nas Escrituras, né? Então, que a gente não se confunda, né? Muita gente fala assim que Jesus ele foi um grande líder, um profeta. Não, Jesus é Deus, né? Jesus ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente não se confunda aí com outras doutrinas, né? Jesus, ele é uma divindade. Ele se fez homem, habitou entre nós para cumprir o seu ministério depois
voltou para a glória que ele tinha junto ao Pai. Amém? Então, muita paz, muita luz, muito discernimento e força aí na sua caminhada. Amém? Forte abraço, Deus abençoe.